da bioeconomia, dinâmica de inovação que está construindo uma nova indústria baseada no biomassa. O assunto é de extrema relevância e importância em termos de desenvolvimento econômico do Brasil e ele tangencia muito a engenharia química. O professor José Vitor Monteiro, ele é engenheiro químico, formado pela Escola de Química da UFRJ, mestre em engenharia de produção pela COP, doutor em economia industrial pela École des Mines de Paris, estágios pós-doutorais na Université Paris-Dauphine e HEC de Montreal. Atualmente ele é professor do programa de pós-graduação da Escola de Química da UFRJ e do PPD, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ. É pesquisador associado do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador do Grupo de Estudos em Bioeconomia da Escola de Química da UFRJ. E eu quero fazer aqui um agradecimento em nome da Divisão Técnica de Engenharia Química por ele ter nos honrado com essa palestra, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com a nossa Divisão Técnica de Engenharia Química em termos de amadurecer as questões que ele vai colocar aqui e de futuras propostas para a gente levar ao Conselho Diretor do curso de Engenharia em relação à aplicação dessas novas tecnologias em benefício do nosso Brasil. Nesse momento que a gente está vivendo, é mais do que nunca importante. Eu queria deixar esse recado para vocês que são jovens. Mais do que nunca é importante que nós que somos da área tecnológica, nós tenhamos propostas para o avanço da indústria brasileira, desenvolvimento do Brasil. Então, sempre que a gente vive esses momentos assim, muito tumultuados, eu considero que é importantíssimo a gente se debruçar e fazer propostas sólidas rumo ao desenvolvimento. Eu vou então aqui passar, mais uma vez agradecendo ao professor José Vitor, vou passar a palavra para ele fazer a apresentação do tema. Obrigado. Oi, melhor. Não, eu não sei, eu falo... A primeira coisa é que eu não sei falar sentado, porque tem não sei, por alguma razão eu não consigo. É vício, né? Você vai... bom, mas é isso, vou tentar te ajudar. É quase uma ironia, né, que num dia desse tem uma palestra de bom tempo, né? Mas... então, eu tinha até que trocar ali, José Vitor... mau tempo ou com muita chuva, o que fosse. Mas então agradeço a vocês e a Alice pela apresentação. É uma grande satisfação. A gente já, numa época mais remota, já frequentei um pouquinho o clube de engenharia, nunca muito, mas até um pouco mais, na época mais quase que de recém-formado, e estou há muito tempo, a Alice está dizendo, não, entra de sócio e tal. Há muito tempo que estou ausente, e essa oportunidade é bastante interessante, e então, vamos conversar sobre o assunto aqui e fico à vontade, fiquem à vontade aí, então, para tirar as dúvidas que vocês tiverem e né, nos contactarmos em relação a esse tema. Bom, na verdade, né, o título já sintetiza um pouco a mensagem e o tipo de abordagem, né, porque... o nosso grupo, né, eu estou envolvido com 2 grupos na UFRJ, um mais na economia da energia e o outro mais recente, tem lá seus 3, 4 anos que a gente estruturou, que a gente está chamando de grupo de estudos em bioeconomia, né, é porque né, nós, como todo mundo no Brasil que começou a se interessar pela biomassa, né, a porta de entrada foram os biocombustíveis, né. Então, eu digo que no princípio do mundo só existiam os biocombustíveis, o etanol, o biodiesel, e eu e os meus colegas desses grupos de pesquisa temos uma formação muito voltada para a inovação, para a economia da inovação, gestão da inovação. Essa é a nossa linha de trabalho, que começou muito mais, por exemplo, na química, na petroquímica. Então, nós começamos a olhar
os biocombustíveis com esse viés, com esse olhar como um objeto de estudo da inovação. E, nesse caminho, nós começamos a enxergar que, na verdade, o verdadeiro recorte, ou o melhor recorte, não seria os biocombustíveis, mas seria a estruturação, o desenvolvimento de uma indústria, de uma atividade derivada da biomassa, que inclui os biocombustíveis, mas que ultrapassa os biocombustíveis. A palavrinha da moda que tenta envolver isso é o que a gente chama de bioeconomia. Mas talvez valha a pena, passe para mim, Pedro, por favor, passear um pouquinho sobre as definições que se dão de bioeconomia, porque é uma palavra que tem circulado muito, toda palavra que circula muito, às vezes vira quase um lugar comum, perde um pouco a precisão, né? Aqui uma definição proposta pela Comissão Europeia, vocês reparam que é razoavelmente recente, né, de 2012, né, e que chama atenção como uma atividade que produz recursos biológicos. Então, recurso biológico é recurso de origem animal, de origem vegetal, né, então envolve tudo, e a conversão desses recursos e os rejeitos gerados nessa conversão em produtos que têm algum valor, né, valor para a sociedade, valor econômico, né, e entre esses produtos, alimentos humanos, animais, né, produtos bio-based, né, ou quer dizer, bioprodutos, né, produtos químicos dessa origem, bioenergia, né, destacando ali uma dinâmica de inovação, uma possibilidade de inovação, né, bastante grande nesse processo, né. Então, repara que é um recorte mais amplo do que inclui, mas é muito mais amplo do que biocombustível. Passeando por algumas outras definições, né, uma definição seguinte, de uma empresa de pesquisa canadense, né, ela vai mais direto ao ponto ao falar que está ligado ao processamento tradicional da biomassa, é uma atividade nova, mas ligada a essa atividade, né, reforça a ideia de inovação e coloca ali um ponto que estava implícito no outro, mas que é colocado claramente, que é uma atividade que tem que ter um compromisso de sustentabilidade, né? Aí com o clássico 3Ps, do planeta, pessoas e profit, né? Bom, então essa é uma outra ideia, né? Uma definição americana, quer dizer, que já existia, mas que está formulada claramente num relatório recente, que alinha as atividades de diversos organismos americanos envolvidos com a bioeconomia, né? Então, ele, sinteticamente, define uma ideia de transição industrial, é um termo que não tinha aparecido antes e que é bastante interessante, quer dizer, a gente enxerga, né, uma série de atividades importantes, como atividade de energia, como atividade dos materiais, do próprio transporte, uma série de atividades estão num processo de transição que pode ser estudado, que pode ser analisado, né? Utilização dos recursos renováveis, uma referência ao marinho ou aquático, que a gente às vezes não pensa muito, apesar de termos uma costa razoável, né? A gente é tão forte na biomassa vegetal, plantada, cultivada, mas de qualquer maneira, né? E aí, produtos de energia, produtos intermediários e finais, né? De novo, reforçando a questão econômica, ambiental, social e colocando ali uma outra dimensão de segurança, né? Uma definição brasileira, o CNI andou trabalhando um pouco em torno disso, era uma definição que até chamava muito a atenção para o lado saúde, que até então não apareceu em nenhumas outras, né? Justificadamente, porque essa biotecnologia ligada à saúde já tem mais tempo, já está mais estruturada, é a que a gente chama da biotecnologia vermelha. Quando a gente fala aqui da bioeconomia, o setor novo, que em crescimento recente, seria a chamada biotecnologia branca, a white biotech, né? Mas a CNI fez 2 ou 3 fóruns, parece que vai fazer um 4º agora, e ela criou uma definição, tem lá uma série de documentos, né? Aí muito centrada na ideia da biotecnologia, que não é a única dimensão envolvida, né? Bom, o fato é que tem diferentes definições, né? Tem uma delimitação que pode variar, mais abrangente, menos abrangente, né? Tem alguns termos parecidos, complementares, com alguma diferença, mas com alguma superposição também, né? A chamada economia circular, que se preocupa essencialmente
em fechar o circuito, em reduzir os rejeitos, criar simbiose industrial, né? O Bio-Based Economy, que se refere, né, ao segmento mais industrial da bioeconomia. Economia verde, se falou muito aí na Rio+20, né, se falou muito desse termo, e perdeu um pouco espaço, né? Na verdade, quer dizer, a ideia de bioeconomia, aqui um slide aqui de um grupo de trabalho, né, da OCDE dedicado às biorefinarias, né, é uma ideia onde, né, em vez de discutirmos, né, uma disputa entre bioenergia, alimentos, rações, materiais, a bioeconomia tentaria enxergar isso de uma maneira integrada, né? No fundo, é essa a ideia, né? A gente não vai aqui falar de alimentos, né, mas a discussão food or fuel, né, ela se resolve na bioeconomia porque as duas coisas têm que estar interligadas, têm que estar harmoniosas. Então, os desafios, né, seriam recíprocos, né? Então, isso aqui ilustra um pouco essa ideia, né? Aqui, para delimitar o que a gente vai falar no restante da conversa, né, é um outro slide de um estudo recente também, que tem sido numerosos estudos recentes, né? A gente vai trabalhar essencialmente nesse grupo aqui, que eu estou chamando de economia bio-based, né, ou de derivados da biomassa, né? Vamos deixar de falar da parte de alimentos. Quando a gente fala de bioeconomia, né, incluiria todas essas dimensões, né? Então, no restante, eu vou mostrar para vocês o que o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado e como é que a gente tem enxergado essa atividade, né, que é uma parte relevante da bioeconomia, que a gente pode chamar aqui de bioindústria ou bio-based economy, aí os nomes ficam à vontade, né? O pessoal começou, às vezes, a falar de economia dos biobaseados, né? Eu achei que isso podia não ficar muito claro o que era, né? A denominação meio uruguaia e tal, mas tudo bem. Então, tem gente que fala que são os biobaseados. Bom, então, se quiserem adotar isso, né? Mas, bom, então, nós estamos falando de uma indústria, né, que é um segmento, é um setor da bioeconomia, que teria essa característica, né, de usar biomassa vegetal, animal, né, para produtos, energia, produtos químicos, materiais, né, isso de uma maneira sustentável e harmoniosa com a produção de alimentos, animais e humanos, né. Bom, então, vamos ficar no segmento industrial, que é o mais próximo até da nossa experiência e da nossa estruturação, né? Quer dizer, a gente, quando vê essa discussão, por exemplo, na Europa, ela é muito centrada na sustentabilidade da produção da biomassa, né? A discussão americana em geral, mais industrial, né? Mas, no caso brasileiro, quer dizer, dada a nossa história, né, no etanol, nos biocombustíveis e no cultivo e na utilização da biomassa, tem aí um espaço, né, que eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente enxerga esse espaço, da maneira como ele vem se estruturando no mundo e quais seriam as oportunidades que a gente teria. Primeiro ponto é o seguinte, né, a gente acha que é fundamental entender essa atividade como uma estrutura industrial emergente. O que é uma estrutura industrial emergente, né? Ela é uma estrutura industrial que você não sabe claramente quais são os produtos, quem é que faz, como faz, quanto faz, né? Quer dizer, então, a gente pode identificar que a indústria automobilística está em grande possibilidade de transformação, porque tem carro elétrico, tem carro sem motorista, tem uma série, tem desafios de mobilidade, mas eu sou capaz de conhecer a indústria automobilística de maneira definida, né? Então, a economia industrial dá conta disso. Quando eu tenho um setor emergente, eu tenho muito mais variáveis para tratar, eu tenho uma coisa muito mais desestruturada, né, onde a lógica ali dentro é uma lógica de inovação, né? Por que esse setor é emergente? Olha, pela quantidade de startups em diversos países que surgiram para tentar desenvolver esses produtos. Pelo fato dele ter colocado novos conhecimentos, como a biotecnologia avançada, a biotecnologia industrial, né, como um recurso a ser usado por empresas como Química e outras que não tinham intimidade, continuam não tendo, com essa atividade, né? Pelo fato de existirem presença de empresas de diversas origens,
de origem da biotecnologia, de origem na química, de origem no petróleo, depois a gente até chega a esse ponto especificamente mais à frente, né? Pelo fato de ter políticas, Departamento de Energia e de Agricultura americanos e outras políticas, inclusive no Brasil, via BNDES, né? Procurando estruturar novas empresas, novos negócios, novas atividades. E, por último, e possivelmente mais importante, pelo fato dele fazer uma coisa muito forte com a indústria, que é mudar a matéria-prima, né? A indústria que faz produtos químicos, que faz materiais, que faz energia, né? Mais remotamente trabalhava com carvão, ao longo do século XX passou a usar o petróleo, e agora essa aqui é uma perspectiva de usar em algum grau crescente, vamos admitir, ao longo do tempo, não sei em que extensão, mas em algum grau crescente, usar a biomassa, né? Para a indústria de materiais, para a indústria química, mudar de matéria-prima é mais ou menos como o padre, o pregador, que mudasse de fé, né? Quer dizer, você desarruma completamente os seus princípios, as escalas, a lógica de localização regional, né? Ao sair do carvão e passar para o petróleo, aqui era carboquímica, petroquímica, as refinarias, as escalas, sofreram uma transformação muito grande. Então, a mudança de matéria-prima é um fator que a gente fala assim, que é estruturante, quer dizer, ele redefine uma série de coisas. No começo, os engenheiros ficam querendo imitar como é que funciona, como é que era no petróleo. Inevitavelmente, isso tem pouca chance de dar certo, né? E novas concepções, novas lideranças, novos conceitos, né? Novas empresas, às vezes, novos países líderes têm oportunidade de surgir. Por isso, então, é um setor emergente. Então, a gente concordando com isso, né? Como é que a gente pode estudar esse setor emergente, né? Bom, o setor emergente é muito bom para ser estudado para a gente que é pesquisador, né? Para a gente que está observador externo. Provavelmente ele é uma coisa ingrata e difícil e muito dura para quem está dentro, né? Porque você pode apostar, dar errado, né? Você pode investir e perder tudo, né? Porque tem, na verdade, se ele não está estruturado, ele tende a ter uma diversidade de soluções que são propostas, né? Ah, não, eu posso fazer isso por biotecnologia, mas posso fazer por química, né? Eu posso fazer isso de uma forma ou de outra. O produto vai ser um produto igual ao que era petroquímico ou totalmente novo? Então, tem uma série de interrogações, né? E aí a gente, nos nossos trabalhos aqui, né, no nosso grupo, chegamos a uma ideia de fazer um esqueminha em que a gente diz, olha, como é que isso se estrutura? Como é que eu posso entender esse processo? A gente acha que tem 5 dimensões que são chave disso, né? E aí, arriscando uma figurinha, né, essas 5 dimensões seriam, primeiro, uma envoltória, que seria uma dimensão das instituições, das regras existentes, das tendências da sociedade, né, que mudam, mas que num dado momento você conhece, né? Então, quais são as regras hoje, quais são as políticas, quais são as instituições. E no núcleo da indústria, então tem 4 coisas, né, com as quais os agentes envolvidos vão lidando, né, e elas, um palavrão que os economistas gostam muito, elas coevoluem, né? Coevolui nada mais é que um afeta o outro e o outro afeta um, né? Ou no caso, um afeta os outros 3 e os outros 3 afetam um. Quer dizer, então tem um processo ali dentro onde, ao escolher um tipo de matéria-prima, eu condiciono em algum grau a tecnologia e gero determinados produtos e tento montar um negócio que amarre tudo isso aí, né? Quer dizer, então, esse é o processo de estruturação da indústria. O que a gente tem estudado e tem tentado olhar, no fundo, é como é que essas 4 caixinhas têm evoluído, né? Como é que é o problema da matéria-prima, das suas relações com as tecnologias de conversão, com os produtos e com os modelos de negócio e estratégias, né? Então, é esse o cenário que a gente tenta observar. Então, o que eu vou falar até o final, nada mais é que falar um pouquinho de cada caixinha, mostrando como é que essas 4 dimensões se colocam, né? Matéria-prima, por exemplo, né? Uma matéria-prima renovável, né? O engenheiro químico, né? Aqui tem pelo menos, né, 3, não sei se tem mais algum, né? Tem mais, então tá, né? Engenheiro químico adora fluido, né? Líquido e gás. O curso de engenharia química trata, talvez, sei lá quantos por cento, mas um percentual extremamente alto, né? Ele
como é que se lida, como é que se projeta, como é que se processa, como é que, né, trabalhamos com líquidos e gases, né? E você imagina que nada mais diferente de um barril de petróleo, né, ou de um gasoduto, um pé de cana, né? Quer dizer, um pé de cana é uma coisa chatíssima para o engenheiro químico usar, né? Porque um pé de cana você